Consegue me escutar aí direitinho? Conseguimos. Bom, meus queridos, é o seguinte. Peguem o livro de vocês. Peguem o livro de vocês e abram lá na página... Abram lá na página 90... Não. Página 87. Peguem o livro de vocês, cada um, certo? Arrumem suas mesinhas aí. Bora lá, galera. Momento de assistir aula. Momento de pegar o material e concentrar aqui, ó, galera. Concentração, certo? Eu sei que quando você está na turma remota, né, assistindo aula na parte remota, a concentração cai um pouco, né? Mas mantenham o foco aqui, porque essas duas aulas, galera, que nós vamos ter hoje, elas são primordiais para o conteúdo, que são as funções trigonométricas, certo? Então, vamos lá. Conseguem ver minha tela aí? Conseguimos. Então, galera, só título de certeza. Vocês lembram que na aula passada eu expliquei as demais voltas na circunferência trigonométrica? Ou seja, como calcular o seno e o cosseno de um ângulo que está abaixo de zero e acima de 2π? Lembram disso? Sim. Ok. Alguém ainda tem alguma dificuldade nesse ponto? Todos já sabem fazer esses cálculos? Sei fazer. Então, nossa aula de hoje, nosso objetivo nessa aula de hoje é a função seno, especificamente a função seno, tudo bem? Na próxima aula eu falo sobre função cosseno e em outro momento eu falo sobre função tangente. Pois bem, galera, antes de eu explicar especificamente o que é, como funciona e tudo sobre função seno, é importante que eu explique a vocês a que tipo de grupo a função seno pertence. Ela pertence a um grupo seleto de funções, chamado de funções periódicas. Por que funções periódicas? Onde vocês já ouviram falar da palavra período? Quando estuda divisão, que normalmente tem aqueles números periódicos. Aqueles periódicos, o que significava na cabeça de vocês? Quando falava assim, dízima periódica. Por exemplo, olha isso aqui, ó. 2,43, 43, 43. Isso aqui é o que nós chamamos de dízima periódica. Olha a palavra periódica aparecendo. Mas então, o que será que essa palavra periódica significa? E aí? Em física, o Iardo aqui... Iardo, qual seria? Tu lembra aí? Eles se repetem até o infinito. Ó, o Ítalo está dizendo aqui que se repete, né? Algo que repete. O Iardo está usando aqui a ideia de física, né? Lá em física, vocês estudam período, que em fórmula usa até T, né? Que vocês estudam lá que o período é o inverso da frequência, né? Eu lembro dessa fórmula aqui. E aí, o que seria o período lá na física? A definição é o tempo, que lá período é tempo, para um objeto ou qualquer corpo dar uma volta completa na circunferência, certo? Ou uma volta completa em um ciclo, ok? Galera, período, como vocês estão falando aí, ó, a Laura aqui, ó, que tem um determinado conjunto que se repete. Perfeito, Laura. Então, observe aqui a dízima periódica. A dízima periódica ela é chamada assim porque esse número 43 ele se repete. Se você olhar para o movimento de uma roda gigante, se eu colocar uma pessoa numa cabine em determinado ponto, quando eu começar a girar, ela vai passar aqui de novo. Ou seja, ela demorou um tempo até sair do ponto inicial e voltar. Esse tempo que ela sai do ponto inicial e volta para ele, né, é chamado de período, ok? O movimento que você faz com o braço,
Se você considerar o ponto máximo do braço, né, de movimento, a vida e a volta até ele chegar no mesmo lugar é chamado de período. Então, galera, ele recebe esse nome de função periódica porque se repete. Eu quero deixar isso claro para vocês, ok? Exatamente, Júlia. Nós vamos analisar cada ponto para ver como funciona a função trigonométrica. Mas olha aqui, nós chamamos de funções periódicas aquelas funções que têm repetição. No próprio livro aqui, ele dá uma situação. Vocês veem aí na página 87 que ele dá várias situações. Ó. Os dias da semana repetem-se de 7 em 7 dias, de 14 em 14 dias, de 21 em 21 dias, não é? Ou seja, eu posso estabelecer uma função periódica que se refere aos dias da semana, assim como os dias do ano também, certo? As horas do dia. Se você perceber, a nossa aula, das 3 aulas que eu tenho na turma remota, a primeira sempre será às 7 horas da segunda-feira. Então, quer dizer que às 7 horas da segunda-feira da semana que vem, estaremos aqui de novo. Às 7 horas da segunda-feira da semana seguinte, estaremos aqui de novo. Ou seja, é periódico. Nossas aulas, elas são periódicas, certo? Os meses, as horas. Aí, colocando em exemplo numérico, eu trago essa ideia que vocês estão vendo aqui no slide. Ó. Observe aqui essa função, ó, f de x igual a menos 1 elevado a x. Se eu ficar atribuindo valores naturais inteiros para x, ó, se x igual a 0, menos 1 elevado a 0 é 1, né? Vocês estudaram, né? E lá em potenciação, qualquer número diferente de 0 elevado a 0 é 1, certo? Menos 1 elevado a 1 é ele mesmo, menos 1. Menos 1 elevado a 2 é positivo, 1. Menos 1 elevado a 3, menos 1. Menos 1 elevado a 4, 1. Ou seja, você percebe que o valor de x está mudando, está aumentando. Está aumentando, ó, 0, 1, 2, 3. Mas o valor de f de x virou apenas a repetição. 1, menos 1, 1, menos 1, 1, menos 1. Ou seja, não é difícil perceber que se x é par, f de x igual a 1. Se x é ímpar, f de x igual a menos 1. Ou seja, é o que nós chamamos de função repetente. Olha só, f de 0 igual a f de 2, igual a f de 4, igual a f de 6, igual a f de 8. F de 1 igual a f de 3, igual a f de 5, igual a f de 9. Por aí vai. Certo? Então, observe o seguinte. Quando ele vai montar o gráfico da função, ó, olha aqui para o gráfico. Perceba que f de x é igual a f de x mais 2, f de x mais 4, f de x mais 6. Se eu pegar um número qualquer e adicionar um número par, ele vai se manter o mesmo valor para qualquer x real. E se eu adicionar um número ímpar, a mesma ideia. Tudo bem? Então, galera, perceba o seguinte. Para qualquer x real, f de x igual a f de x mais p. Professor, isso aí caracteriza uma função periódica? Sim, olha só. Olha a definição aí, ó, que você encontra bem aí na página 88, em amarelo no livro de vocês. Uma função f de a em b, ela é chamada de periódica se existir um número real positivo p, tal que f de x igual a f de x mais p, para todo x pertencente a A. Espera aí, professor. Do menos 1 eu entendi. Mas e a função seno? Que vamos estudar aqui função seno, né? Como é que o senhor garante que ela é uma função periódica? Então, o senhor está dizendo que dá para colocar ela nesse formato bem aqui? Dá. É só você lembrar da nossa última aula, ó. A última aula. Galerinha, quanto é que vale o seno de 390 graus? É o seno de 30, então é o meio. Isso aqui eu posso escrever como seno de 360 mais 30, não é? Ou seja, quer dizer que ele deu uma volta completa e parou no 30 graus.
Então, o seno de 390 é a mesma coisa que o seno de 30 graus, que é 1/2. Tudo bem? Eu vou vendo aqui, ó. A Júlia já papocou aqui a função seno já. Vamos lá, mais uma, só mais uma. Seno de 750 graus. Seria o seno de 2 vezes 360 mais 30. Se você dividir 750 por 360, dá 2 e o resto é 30. Quer dizer o quê? Que ele dá 2 voltas completas e para no 30 graus. Ou seja, isso daqui, galera, é o seno de 30 de novo. Então, perceba que o seno de 30 é igual ao seno de 30 mais 360, que é igual ao seno de 30 mais 2 vezes 360, que é igual ao seno de 30 mais 3 vezes 360. Ou seja, o seno de x é igual ao seno de k vezes 360 mais x, para todo x real. Concordam com essa ideia bem aqui? Ó, é simplesmente uma generalização do processo. Ou seja, se eu disser que f de x, como a Júlia bem falou aí, se f de x é igual a seno de x, então, por essa regra, f de x é igual, se eu colocar em radiano, ó, é igual a f de x mais k vezes 2π. Não é? Ou seja, o período aqui, o P que ele fala, é K vezes 2π, né? O período P, K vezes 2π. Quer dizer, a cada K2π, ou vamos supor, a cada 2π, ele consegue dar uma volta completa. Concordam comigo, galera? Conseguiram compreender aí? Primeiro de tudo, ó, nossa primeira habilidade hoje. Eu ainda não comecei função seno. A primeira habilidade é reconhecer uma função periódica, ou seja, uma função repetente. Conseguiram entender aí? Detalhe que se x for 0, é só π, não 2π. Exato. Mas vai ter um período. 0 mais π, 0 mais 2π, 0 mais 3π. Vai ter que ter um período. Certo? Então, se você consegue colocar qualquer função nesse formato, ela é chamada de periódica. Tudo bem? Fiquem à vontade aí, galera, para usar. Se você não tem microfone, fique à vontade aí para usar o chat da reunião, tá bom? Quero tentar ajudar vocês aqui ao máximo. Então vamos iniciar aqui o nosso processo, galera. Olha aí na página 88 do livro de vocês. Nós começamos a tão sonhada função seno, linda e maravilhosa, perfeita e bonita função seno. Bom, galera, vamos ao início. Professor, a Emily falou aqui no chat que ela não entendeu a do 0. Ah, Emily. Muito bem, muito obrigado. Ó, Emily, seno de 0 é 0. Não é, Emily? Seno de π também é 0. Seno de 2π é igual a 0. Aquela ideia que eu apresentei lá em sala, né? Ó, seno de kπ para qualquer k inteiro é igual a 0. Então, esse aqui é um exemplo que o André falou. Observe que o seno de 0 é igual ao seno de 0 mais qualquer k inteiro vezes π. Para qualquer k inteiro, certo? Então, isso aqui é só um exemplo específico de que a função seno ela se encaixa nas periódicas, que f de x, né, é igual a f de x mais um número qualquer. Então, seno de 0 é igual a seno de 0 mais alguma coisa qualquer. Essa coisa qualquer é kπ. Entendeu, Emily? Ótimo. Fica à vontade.
Bom, então, olha só, galera. Seja x um número real e P a sua imagem na circunferência trigonométrica. Nós já vimos essa situação, né? Você tem aqui uma circunferência trigonométrica e você coloca aqui um ponto qualquer nela, um ponto qualquer, um ponto P. Certo? Nós já vimos esse tipo de situação. Denominamos de função seno uma função dos reais nos reais. Olha só, o domínio da função seno é os reais e o contradomínio também é os reais. Olha só, o domínio é os reais e o contradomínio também é os reais. Tudo bem? Então, se o domínio é os reais, galera, nós temos que saber calcular o seno de qualquer número real, certo? Seno de 0, de 2π, de 1.000.000 π, seno de 387 π sobre 10. Devemos saber entender esses cálculos, ok? Então, associa cada número x ao seu seno. Ou seja, se eu disser que f de x igual ao seno de x, ó, aqui, tá aqui, ó, essa é a cara da nossa função seno inicialmente, ó. Essa daqui é a cara dela. F de x igual a seno de x. Bom, galera, olha como é muito simples o comecinho. Quanto é que seria f de 0? Zero. Exato, o Júlio está dizendo aqui, ó, no 90 ficaria 90 mais K2π. Sim, sim, que a cada 2π ele dá uma volta para qualquer número. Você falou, eu tinha falado do zero, Júlia. A Emily tinha perguntado do zero. Eu falei de um número x qualquer, você está falando do 90. Se você pegar π sobre 6, pode. Se você pegar π sobre 3, 2π sobre 3, 7π sobre 4, todos eles vão funcionar essa regra. Tudo bem? Então, como ele falou, o f de 0 é 0. Quanto é o f de π sobre 3? Raiz de 3 sobre 2. Quanto é o f de menos π sobre 6? Alguém me chamou? Não, eu ia falar. Diga. Pode dizer. Não, que o André falou a resposta. Ah, sim, sim. F de menos π sobre 6. Menos 1/2. Menos o meio. Ok? Então, observe, galera, que para cada x real, eu associo um f de x, que é o seno de x. Ó, f de x. Vocês já viram isso aqui em função? Se eu disser que f de x é igual a x mais 2, quem é f de 2? 2 mais 2, 4. Quem é f de 3? 3 mais 2, 5. Quem é f de 7? 7 mais 2, 9. Entenderam? É só isso de início. Mas olha só. Aqui, galera, eu dou o eixo dos senos e dos cossenos, mas nosso objeto do conhecimento agora é especificamente trabalhar com senos. Observe que este ponto P, eu já mostrei para vocês até numa animação, que quando ele varia tanto para cá quanto para cá, o valor altera, ó, o valor está aqui, ó, é especificamente a projeção, né? Desculpa, a ordenada do eixo vertical. Certo? Ó, que é o seno x. Então, é importante que você entenda isso. E claro, galera, é óbvio que você tem que lembrar disso daqui, ó, que tem até o desenho aí no caderno, ó. Essa linda figura aí, essa maravilhosa figura. Isso aqui, meu querido, você tem que estar na parede do seu quarto. Essa figura bem aqui. O bom estudante tem essa figura aqui destacada. Por quê, professor? Porque eu já percebi que alguns alunos têm uma dificuldade de lembrar desses três, ó. Desses três. Então tá aqui, galera, ó, seno de π sobre 3, π sobre 4, π sobre 6. E eu ainda dou de graça todos os simétricos, ó. Simétrico, simétrico, simétrico. Olha aí que maravilha. Não é não? Ainda dou os valores, ó. Raiz de 3, 2, 1, 1, 0, 0, 1. Ok? Entendido aí, galera? Só esse comecinho aqui. Simplesmente que f de x igual a seno x,
associa cada número real x ao seu seno. Ok? É simplesmente de início isso. Certo? Até aqui, alguma dúvida? Pra mim tá tranquilo. Beleza. Então agora observe o seguinte, vamos continuar aqui. Galerinha, observe o seguinte, a função seno ela é periódica, eu já mostrei para vocês, né? Ó, eu até coloco aqui, ó, porque eu posso escrever seno de x como seno de x mais k vezes 2π, ou seja, ela é periódica, né? Porque ela satisfaz aquela definição de função periódica. E o seu período é 2π, não é? Porque observe que, como eu falei para vocês, ó, o seno de 30 é igual ao seno de 30 mais 360, que é igual ao seno de 30 mais 2 vezes 360. Ou seja, se eu começar nesse seno 30, quando é que ele vai se repetir de novo? 360 graus depois. Depois, 360 graus depois. Então, ele vai de 360 em 360 graus. Ou em radiano, de 2π em 2π. Certo? Então, beleza. Isso aqui é simplesmente para conseguir comprovar algebricamente que a função seno ela é periódica. E o seu período é 2π, né? A função f de x igual a seno de x. Então, f é periódica e o seu período correspondente ao melhor valor positivo de k2π é 2π. Perfeito? Então, jovens, o domínio e o contradomínio de f são os reais, como eu falei para vocês. O domínio e o contradomínio. Mas eu já falei também, e na verdade nem sou eu, o Marcelo para o pessoal do remoto e o Elenay para o pessoal do presencial, já especificou que contradomínio não é especificamente igual ao chamado conjunto imagem, que são os resultados que realmente saem. Porque se eu te disser que f de x igual a seno de x, quantos valores eu posso jogar em x aí? Quantos valores eu posso atribuir em x? $360. Qualquer valor, né não? Posso botar 0, 360, 1240, 300π, menos 500π. Posso colocar qualquer valor, não posso? Nesse x? Pode. Agora, o que sai? Por exemplo, f de x pode ser igual a 2? Não, ele tem que ser menor que 1. Exato. Aí é que tá, galera. Lembrem, o seno de qualquer número real tem que estar entre menos 1 e 1. Ou seja, na função seno de f de x igual a seno x, a imagem, ou seja, aquilo que realmente sai da função, está entre menos 1 e 1. Não são os reais em geral, certo? Olha aqui, ó. Eu especifico, o conjunto imagem da função seno é o intervalo real menos 1, 1. Pois para todo x real, seno x está entre menos 1 e 1. Tudo bem, galera? Agora aqui, conseguiram entender qual é a imagem da função seno de x igual a f de x? A imagem. Sim. Galera, a função seno ela é o que nós chamamos de função ímpar. Professor, por que ela recebe esse nome? Por causa disso. Porque seno de menos x é igual a menos seno de x. Isso aqui eu já mostrei para vocês na aula passada. Certo? Para qualquer x real, seno de menos x é igual a menos seno de x. Isso é a característica de uma função ímpar. Certo? Galerinha, observe o seguinte. Esse é o lindo, maravilhoso, espetacular senoide. O nome dela é senoide. O que é senoide, professor? A senoide... Oi. A Júlia pediu para o senhor repetir a parte da imagem. Ó, eu vou reexplicar usando esse gráfico. Ó.
perfeito, Júlio. A sua pergunta se encaixa, a sua dúvida se encaixa perfeitamente aqui nesse gráfico. Primeiramente, eu vou explicar como a gente obtém esse gráfico. Observe o seguinte, vamos começar jogando os pequenos pontos. Seno de zero é zero. Seno de zero é zero, tá aqui, ó. Seno de π sobre 6, nós sabemos, né? É 1/2. Seno de 4π de π sobre 4 é raiz de 2 sobre 2. Seno de π sobre 3 é raiz de 3 sobre 2. E o seno de π sobre 2 é 90. Só que aí, de 0 a 90, observe que o gráfico ele está crescendo, né? Ó, crescendo, 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 até aqui, ó. Ele cresce até aqui. Depois de 90 graus, que é π sobre 2, pega 120 graus, que é 2π sobre 3. O seno já é raiz de 3 sobre 2 de novo, ó, positivo, né? O seno no segundo quadrante é positivo. Então, observe que aqui o valor já está, ó, repetindo. Não é não? Aí, 3π sobre 4 é raiz de 2 sobre 2, ó. 5π sobre 6 é 1/2. Espera aí, ó, em π ele zera de novo. Ou seja, de 0 a π, ele faz tipo uma montanha, ó. Ele sobe e desce para o zero de novo. Depois de π, o que acontece com o valor? Seno de 7π sobre 6 é negativo, galera. Lembra aí? E assim por diante. Quando eu vou colocando esses pontos no gráfico e ligo, eu formo uma curva. Essa curva é chamada de quê? Senoide. Ok, galera? A curva é chamada de senoide, tudo bem? O que é a senoide? É a curva da função f de x igual a seno de x. Essa beleza de imagem que tem aí na página 89 do livro de vocês. E aí, Júlia, é o seguinte, o que é a imagem de uma função? A imagem são os resultados que podem ser obtidos pela função. Por exemplo, na função quadrática, quando eu coloco bem aqui a parábola, a imagem dessa função, ó, são os resultados que são obtidos no eixo y. Ou seja, daqui, que é o chamado y do vértice, para cima, é a imagem dessa função quadrática. Pois, para qualquer x real, vai ter um valor nesse intervalo atribuído a ele. Agora, Júlia, se eu colocar bem aqui o 1 sobre 1,5, que ele está acima do 1, vai ter um valor na função que é atribuído a esse número? Você observa que existe algum que eu vou jogar no x na função e vai sair 1,5? E aí, Júlia? Sim ou não? Ó, nessa função, Júlia, vai existir em algum momento f de x igual a 1,5? E a parte, a Júlia sumiu. Ou sou eu que pifei? Ó, existe um seno, ó, Júlia, presta atenção. Existe algum seno que o valor vai dar 1/2? Ou seja, seno de um x é 1/2. Existe esse número? O meio que eu digo 1,5, não 1 sobre 2. 1,5 aqui, ó. Eu acho que porque eu acho que a Júlia deve ter pensado que eu falei quando eu falei 1/2, eu falei 1 sobre 2. Certo? Então, não existe um x que faça a função f de x se tornar 1/2, né? Então, quer dizer que o meio não está no que nós chamamos de conjunto imagem. Não está. Mas o que seria esse conjunto imagem na função seno? São os valores que podem ser atribuídos a f de x, ou seja, de -1 a 1. Esse é o intervalo viável nessa função.
Tudo bem? Entendeu aí agora, Júlia? Qual é o conjunto imagem? Ótimo. Então, essa belezura de imagem aqui, galera, tem no livro de vocês, tá bom? Então, galera, só que, claro, isso aí é a senoide original. Nós chamamos de, eu particularmente gosto de chamar de senoide original, que é a função f de x igual a seno x. Mas não é assim, galera. Nem toda função trigonométrica seno vai ter essa cara f de x igual a seno x. Ela varia de várias formas. Então, para a gente entender essa variação, vamos tentar montar aqui uns gráficos que o próprio livro traz. Olha aqui esse exemplo 6. Para construir o gráfico de um período da função f de x igual a 3 vezes seno de x. Essa é a minha função. O que será que vai acontecer com esse gráfico quando a gente colocar 3 vezes f de x? 3 vezes o seno de x, desculpa. Então, vamos lá. Primeiramente, vamos atribuir os valores. X igual a 0. Se x igual a 0, quanto é o seno de 0? 0. 0. Então, quanto é que vai ficar o f de x, o y? 3 vezes 0? 0. Seno de π sobre 2. Alguém lembra aí quanto é que é o seno de π sobre 2? 1. 1. Então, quanto é que vai ficar o f de x? 3 vezes 1? 3. Seno de π? 0. 0. Então, o f de x vai ser 3 vezes 0, que é 0. F de 3π sobre 2? Menos 1. Menos 1. Então, o que acontece se eu colocar na função? F de x vai ser? Menos 3. Menos 3. Seno de 2π? 0. 0. E aqui vai ser 0 também. Então, galera, quando a gente atribui o gráfico, olha como é que ele vai ficar, ó. Ele vai ficar assim, ó. Observe que os picos, digamos assim, né? As cristas. Você já viu falar de crista da onda, né? Que é o topo da onda. Então, a crista da nossa senoide anterior era uma. Ó, observe que essa aqui tracejada é a senoide. Ó. A senoide, toda vez que você ouvir a palavra senoide, é a curva da função f de x igual a seno de x. Quando eu multipliquei ela por 3, o que aconteceu com a função? Ela esticou as cristas, certo? Ou seja, o que nós chamamos de amplitude. Galera, isso aqui é chamado de amplitude. Vocês já viram isso em física, né? Acho que vocês já estudaram ondulatória, não já? Já. Então, isso aqui é chamado de amplitude. Quando nós multiplicamos por 2, 3, 4, 5, o que acontece com a amplitude da senoide? Ela aumenta. Tudo bem? Entenderam aí, galera? Sim, mas por que a gente faz isso mesmo? Aí é que tá. Eu tô querendo entender qual é o meu objetivo aqui. Eu adorei sua pergunta. O objetivo de por que eu tô fazendo isso é entender o que acontece com a senoide se eu multiplico ela por um número real. Se eu somar em vez de multiplicar. Se eu multiplicar o x lá dentro do seno, se eu colocar seno de 2x, será que a amplitude também volta a aumentar? Então, esse é o nosso objetivo. Entender como funciona essa senoide. Olha, como ela pode variar. Entendeu aí? Por que eu estou fazendo isso? Ah, tá, entendi. Então, qual é a nossa primeira observação aqui? A nossa primeira observação é verificar que ao multiplicar por um número real, a amplitude é alterada, não foi? Eu multipliquei por 3, a amplitude aumentou. O máximo da função da senoide era 1, agora passou a ser 3, certo? Mudou. Vamos para outro. Agora eu vou multiplicar o seno, ó. O seno, o que está dentro do seno, que é o que nós chamamos de argumento. Isso aqui, galera, é chamado de argumento. Ok? Então, eu vou multiplicar o que está dentro do argumento. Bora lá. X. Se eu chamar o t de 2x, certo? Que
Eu chamei aqui de 0, π sobre 2, né? Π, 3π sobre 2 e 2π. Se x igual a zero, se t igual a 0, o x igual a quanto? Vamos primeiro para o y. Se y, seguinte, para vocês não se perderem, ó. Seno é 2x, ó, essa é a função. Só que eu vou trocar esse 2x por t, seno de t, tá bom? Se o t for igual a 0, quanto é que vale o seno? O resultado vai ser quanto? 0. 0. Se for π sobre 2? 1. 0. É 1. Seno de π sobre 2 é 1. Seno de π? 0. 3π sobre 2? Menos 1. 2π? 0 de novo. Beleza. Agora o x. Qual é o x que torna t igual a 0? Que número multiplicado por 2 dá 0? 0. Que número multiplicado por 2 dá π sobre 2? Não. Π sobre 4. Π sobre 4. Que número multiplicado por 2 dá π? Opa, peraí, eu errei aqui. Π sobre 2. Que número multiplicado por 2 dá 3π sobre 2? 3π sobre 4. Que número multiplicado por 2 dá 2π? Π. Ou seja, se a gente atribuir agora os valores de x, esses são os f de x que saem. Olha o gráfico. O que aconteceu com o gráfico agora? A amplitude não mudou, não. A amplitude da senoide era 1. Aqui a amplitude continua 1. Ó. A amplitude aqui continua 1. Mas e agora? O que mudou da senoide original para cá? O comprimento de onda? Exatamente. Na senoide original, a gente ia do 0, para ele dar uma volta completa, era do 0 a 2π, né não? Agora, olha só, ele está subindo, descendo e voltando para o mesmo lugar, apenas em π. Ou seja, o que mudou? O período. O período mudou. O período antes era 2π, agora é só π. Ok? Beleza? Então, olha só. Percebam o seguinte. Quem foi que tinha feito aquela pergunta de por que eu estava fazendo isso aqui, calculando os senos? Foi eu. A Laura. Laura, você percebeu aí, os demais, que quando eu multiplico o seno, o que muda é a amplitude, né? E quando eu multiplico o x, a variável, dentro do argumento, o que multiplica é o período, certo? Sim. Então, veja a seguir a construção do mesmo plano cartesiano desses dois gráficos, ó, de f de x igual a seno de 2x e de g de x igual a seno de x. Ó. Olha aí, a original, que é a senoide, essa verde, a senoide, ela ia de 0 a 2π, né? Para dar uma volta completa. Ela subia, descia e voltava ao mesmo lugar. Agora, essa azulzinha que a gente acabou de fazer, ela sobe, desce e volta para o mesmo lugar apenas em π. Tá vendo? Ou seja, o período, encurtou. Entendido? Então, galera, mexe com o período. Mas, professor, beleza. O senhor disse aí, ó, observe que o gráfico F, quando comparado ao gráfico G, sofreu o que nós chamamos de compressão. Ou seja, o período diminuiu. Professor, e se fosse um número menor? Se eu estivesse multiplicando por 0,5, aí ele sofreria como se eu estivesse puxando ele. Ele esticaria. O período iria aumentar. Certo? Olha um novo gráfico aqui. Vamos fazer uma nova ideia. Em vez de multiplicar o seno ou multiplicar o argumento, eu vou subtrair ou somar um número dentro do argumento. Bora lá.
Eu já deixo, para a gente não perder muito tempo aqui, que a aula já está acabando, né? Eu já tinha especulado que nessa tabela aqui a aula já estaria acabando. Eu já coloquei a tabela pré-pronta aqui, ó. Os valores de x e os valores de y, certo? Eu perguntei aqui, aí dou 0, π sobre 2, π, 3π sobre 2 e 2π. Que são números que a gente já conhece, né? Então, observe o seguinte, a função, ela não alterou. A senoide em si, ela não alterou o formato. Nem em período e nem em amplitude. Espera aí, professor. O senhor tem certeza disso? Quanto é que era a amplitude da senoide original? F de x igual a seno de x. Quem era o máximo dela? Π sobre 2. Que é 1, né? Eu digo a imagem máxima, né? O valor máximo dela é 1, né não? Então, continua 1. E quanto é que era o período da função f de x igual a seno de x? Ela ia de 0 a 1. Era 2π, o período era 2π. Ia de 2π em 2π, né não? Quanto é que está o período aqui? Vamos lá, quanto é 7π sobre 3 menos π sobre 3? 2π. 2π. Olha aí, o período é o mesmo. Ó. Ele sai de um ponto, vai, sobe, desce e volta para o mesmo lugar em 2π, né? Só que aí, professor, não estou entendendo. O senhor está dizendo aí que não alterou nada? Não alterou sim, alguma coisa alterou aí. O que foi que alterou? Um alinhamento dela com a reta X. Eu não sei como falar isso direito. Antigamente ela passava aqui, né? Ó, ela começava aqui e fazia isso. Mas agora ela está começando no π sobre 3. Galera, quando você adiciona ou subtrai um número dentro do argumento, a senoide ela desliza no eixo x. É o que nós chamamos de translação horizontal. E se você fizesse o processo somando fora do argumento, ou seja, seno de x igual mais 2, ela ia fazer uma translação no eixo y. Bom, até aqui, galera, a gente... Peraí, eu não entendi não, professor. Eu estava esperando, na verdade, eu queria que alguém, se alguém não fizesse essa pergunta, eu ia fazer, né? De entender melhor como é que é esse negócio de translação. Então, a gente ainda tem o que aqui? 4 minutos, dá para botar aqui. Na próxima aula, eu explico bem aqui como é que a gente chega nessa fórmula de cálculo do período da função. Eu não sei se está. Tá aqui, ó. Vamos entender bem aqui como funciona a variação da função f de x. Ó. Galera, é o seguinte. Aqui está a função f de x de forma mais geral possível. Ó. É essa daqui. Então, essa daqui é a função que nós vamos tomar por base. Aquela lá, f de x igual a seno de x, é só a base mesmo, sabe? O simples, o feijãozinho com arroz. Então, essa daqui é a nossa função completa. Vamos entender como é que ela funciona. Se eu variar o A, o B, o C e o D. Então, ó, observem aqui. Galera, se eu variar esse B bem aqui, o B, ó, o B, tá vendo? Ó, o B, ó, tá vendo? O B, que é o que multiplica o seno. O que que varia na função? Que eu acabei de explicar. Ele valia 1. A. Aqui? Lembra não? Ele varia a altura, até onde ela vai. Se ela chega em Tô aqui, 3 ó. ou 1. Ele varia a amplitude, ó. Quando eu multipliquei um número pelo seno, ele mudou a amplitude. Vamos ver se isso é verdade, ó. Vou variar aqui, ó. Animar. Ó, olha aí. Quando a gente altera o B, ele aumenta e diminui. Professor, se fica negativo, é módulo, galera. Ele vai continuar aumentando e diminuindo. Então, a amplitude é o módulo de B. Só que observa que o que era máximo se torna mínimo e o que era mínimo se torna máximo quando o B é negativo. Tudo bem?
Entendido aí? Quem perguntou aí do B? O B, o cara que multiplica o seno. Quem é o B? É o cara, é o número que multiplica o seno. Ele varia a amplitude. Essa é o objetivo dele, variar apenas a amplitude. Ou seja, se eu altero a amplitude, eu estou alterando o valor máximo e o valor mínimo. Entendido aí? Sim. Agora, o C. O C é quem multiplica o X dentro do argumento. O que ele vai variar? O período. Exatamente, o período. Olha aí, ó. Ele comprime seu aumento e estica seu diminuo. Mais uma vez, em módulo, tudo bem? Em módulo. Se eu multiplicar por menos 5 e 5, observem que ele estica e comprime. Tudo bem? Então, o C altera quem? O período. Tudo bem? O A. O que vocês acham que o A... O A não, o D. Que foi esse exemplo aí que me perguntaram. Desse exemplo aqui. Esse aqui. Professor, eu não entendi essa daí não, de deslizar. Olha aí, ó, se eu alterar o D, ó. O D, quem é o D, professor? O D é um número adicionado ou subtraído dentro do argumento. Ou seja, seno de x mais ou menos alguém. O D, ó, olha aqui para a função, ó, essa aqui está em verde. Ó. Vamos animar ele. Ó. O que acontece com ele? Ele faz a senoide deslizar no eixo x. Tá vendo aí? Entendeu aí agora? Olha aqui, ó, na nossa senoide anterior, ele tinha adicionado π mais 3, ó. Então, ele passou de 0 para um númerozinho aqui, ó. Ele adicionou um númerozinho qualquer. Aí a senoide passou a ser... Ele adicionou, não, desculpa. Cadê? Ele subtraiu π sobre 3, ó. Por isso que a senoide aumentou um pouco depois, ó. Aí tava assim, né, a senoide, ó. Mais ou menos. Entendido aí o que o D faz? O D é quem soma dentro do argumento. Ei, e o A? O D, no caso, ele vai mudar onde vai tocar o eixo X, né? Pode ser. Todos eles podem mudar onde toca o eixo X. Todos eles não, desculpa. O A e o D. Ó, o A também pode, ó. O A, qual é a diferença entre o A e o D? O A é o deslizamento, a translação em relação ao eixo Y. Ele sobe e desce. O D, ele é a translação do eixo X. Ele vai para a direita ou para a esquerda. Tá vendo? E assim por diante. Entendido, galera? Olha só. Nós vamos ter mais uma aula hoje. Nessa próxima aula, nós vamos trabalhar... Melhor, vamos trabalhar primeiramente aqui como calcular o período de uma função seno qualquer, porque se for seno x igual, se for f de x igual a seno x, é moleza, o período é 2π. Mas se for uma função f de x igual a 2 mais 3 seno de 2πx mais 4, como é que eu calculo o período? Entendeu? Então, galera, gostei da participação de vocês, né? Sempre poderia ser melhor, né? Porque é uma turma que eu estou vendo aqui que tem mais de 60 alunos. E o número de pessoas que respondem não chega nem a 20. Então, a participação ainda assim, a percentual é pouco. Mas a gente vai melhorando aí, né? Então, galera, por hoje é só. Fiquem com Deus. Grande abraço. E até daqui a pouco, onde a gente vai terminar.